Boa tarde, meus irmãos. Estamos dando início à exposição da Palavra de Deus para os irmãos da Igreja Presbiteriana Nova Betânia de Mossoró, Rio Grande do Norte. E nossas congregações na cidade de Mossoró, 13 de maio, na cidade de Patu, Almina Afonso e Antônio Martins, no Rio Grande do Norte, e também em Catolé do Rocha e Marizópolis, no estado da Paraíba. E vamos começar a exposição da Palavra de Deus, mas primeiro vamos orar, né? Deus e Pai, que a Tua graça, que a Tua bondade, que a Tua misericórdia alcance os nossos corações, que vidas sejam mudadas e transformadas pelo Teu poder. Senhor, nos utiliza na Tua Palavra que vamos expor nesta tarde, que os irmãos possam compreender aquilo que Deus tem para nós. E eu quero, ó Deus, te agradecer por tudo, que a gente possa ter uma compreensão e passar para os irmãos a Tua Palavra. Eu te peço a Tua direção, mas quero fazer uma oração ainda e pedir a Deus a eliminação dessa pandemia e ser com os irmãos que estão enfermos, doentes, acometidos deste coronavírus. Pai, nós te oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Nós vamos expor o livro de Tessalonicenses já na nona lição, né? Nona exposição. E nós retiramos do verso 9 a frase amar uns aos outros. Nós vamos estudar 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso de 9 a 12. E hoje o estudo número 9. Bem, amados, a exaltação, não é, da prática do amor fraternal, que nessa carta a gente pode perceber muito bem. Eu quero ler a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Diz assim, 1 Tessalonicenses 4, de 9 a 12. Quanto ao amor fraternal, não há necessidade de que eu lhes escreva, porque vocês mesmos foram instruídos por Deus a amar uns aos outros. E, na verdade, vocês já estão fazendo isso em relação a todos os irmãos em toda a Macedônia. Porém, irmãos, exortamos vocês a que progridam cada vez mais e se empenhem por viver tranquilamente, cuidar do que é de vocês e trabalhar com as próprias mãos como ordenamos, para que vocês vivam com dignidade à vista dos de fora e não venham a precisar de nada. Meus amados, nós vamos trazer essa palavra e vamos ter duas introduções, como de costume eu faço. Uma introdução geral sobre todos os 3 versos que eu escolhi aqui para compartilhar com vocês. Os versos de número 9, 10 e 12, certo? E aí, depois eu faço a introdução desses 3 versos. Mas eu queria chamar a atenção para o tema que é o primeiro ponto da nossa exposição, que está no verso 9, amar uns aos outros. Amados. Paulo, ele nessa carta, 1 Tessalonicenses, tem insistido, né, no amor ao próximo, chamando a atenção dos tessalonicenses, pois o assunto é algo permanente. Ora, diga, hoje é a mesma coisa, nós estamos tratando do mesmo assunto. E esse é um assunto permanente porque é como aqueles remédios permanentes. Eu, pelo menos tomo 3 remédios, depois da ponte de safena, há 11 anos, eu tomo 3 remédios diariamente, às vezes 2 vezes no dia, o mesmo remédio, amados, e na verdade o amor é como ter essa necessidade permanente de poder amar e exercitar esse amor, amados, ao nosso próximo, para podermos viver muito bem. O mais interessante, amados, aqui é que Paulo recomenda que o amor seja algo que progrida,
na vida do cristão. Porque quanto mais amor amado ele tenha no seu coração, ele terá todas as facilidades de se dar bem em tudo que estiver fazendo. Essa é a grande vantagem de quem pratica o amor ao próximo. Olha, quem não quer viver tranquilo, e aí vai a recomendação de Paulo para o cristão poder viver, amados, entre os seus, na sociedade, ele precisa demonstrar que tem dignidade, como diz aqui os textos sagrados. Então eu quero chamar a sua atenção agora, e vamos para os 3 versos que eu escolhi para compartilhar com vocês nesta exposição bíblica. Primeiro, verso 9, amar uns aos outros. Queridos, há muito o que dizer sobre o amor ao próximo. Amado, em nossa mente vêm os textos bíblicos que tratam o assunto. E o maior exemplo vem do Senhor Jesus, para que os cristãos tenham em quem se espelhar, em Jesus Cristo, para fazer o quê? Para a prática do amor ao próximo. Está no grande mandamento do nosso Senhor Jesus. O segredo de quem ama é amar o seu próximo, e quem não ama o seu próximo não ama a Deus e nem ama a si mesmo. Vamos para o verso de número 10. Progridam cada vez mais. É o verso de número 10. E eu quero destacar o seguinte: as pessoas proativas são as que progridem na vida, e tudo que chega às suas mãos tem sido um grande sucesso em todas as áreas da vida. Quem é proativo, quem ama, quem exercita esse amor pelo seu próximo. Amados, a imagem de um cristão proativo, queridos, que recebeu o dom de Deus para evangelizar os pecadores, amados, com toda a certeza, os resultados aparecerão para a glória de Deus. Fantástico, né? É isso aí, para a glória de Deus. Para, amados, a igreja prosseguir e ser bem-sucedida, pois ela precisa ser bem treinada. A igreja precisa ser bem treinada, amados, pois os alvos da igreja são grandes demais. Os pecadores que estão envolvidos neste mundo em que nós estamos vivendo, e quantos percalços, amados, na área do divertimento e das religiões, que atrai a juventude, que atrai as pessoas, e nós precisamos nos esforçar para anunciar o reino de Deus. Em terceiro lugar, da introdução número 2, o verso de número 12, que diz assim: vocês vivam com dignidade. Vocês vivam com dignidade. O testemunho, amados, é algo, preste bem atenção, imprescindível do cristão. Nunca haverá um bom evangelista, mesmo conhecendo a palavra de Deus, tendo disposição para ir às pessoas, alcançá-las, para falar do evangelho, mas se ela não tiver um testemunho verdadeiro, olha, não vai alcançar os alvos, não vai alcançar os objetivos. Queridos, os cristãos sem testemunho de fé não logrará êxito na missão evangelizadora da igreja. Muito pelo contrário, ele trará grandes prejuízos e colocará a igreja em grandes dificuldades. Isso é muito importante nós avaliarmos essa questão, porque uma vida digna dignifica, amados, a atuação do cristão na evangelização da igreja, pois evangelizar é a única maneira que o homem tem de reencontrar com Deus, levar as pessoas a se reencontrar com Deus
em suas vidas. Vamos então para o primeiro ponto da nossa mensagem, no verso 9, amar uns aos outros. Amar uns aos outros, que também é o tema desta palavra para você. Olha, meus amados, a grande harmonia do corpo de Cristo, isto é, a grande harmonia da igreja, amados de Jesus Cristo, vem do amor manifestado por cada um. E assim vem o fortalecimento da igreja, esse amor, amados, né? E ela vai alcançar os alvos, que não pode ser outros. Uma igreja fortalecida pelo amor de Deus estará pronta para alcançar a sua missão evangelizadora, que deve ocupar a grande maioria dos seus membros. Agora, deixa eu dizer uma coisa muito interessante para você aqui. Viu? 100% dos cristãos que creram em Jesus Cristo são indiretamente evangelistas, conforme Mateus 10:8, como diz o texto sagrado, dai de graça o que de graça recebeste. Então, o crente, o que se converteu, a nova criatura, o cristão, é alguém que está automaticamente exercitando a evangelização, até mesmo com o seu próprio testemunho. E mais, amados, 70% pelo menos são cristãos da forma direta, os que são escolhidos, que são nomeados e contemplados com o dom de evangelista, conforme Paulo falou em Efésios 4:11. Então, a nossa igreja, amada, precisa envolver os crentes no testemunho, precisa envolver os crentes 100% para dar testemunho, estar na igreja cantando, louvando, lendo a Bíblia, orando e tendo uma vida pia diante do Senhor. E os que têm dons, exercitar esse dom, a maioria da igreja tem esse dom de evangelista e precisa envolver para o crescimento da igreja. Precisa, amados. Olha, Paulo é um exemplo de evangelista. Não há dúvida. Ele recebeu o evangelho da fé, se arrependeu e creu em Jesus Cristo como eu e como você. Está compreendendo? O evangelho mudou a vida de Paulo e Deus escolheu ele, mudou a minha vida, a sua. Deus nos escolheu Paulo para ser apóstolo dos gentios, pois como judeus, ele pregava para os judeus, para converter como judeus, os judeus, amados, e como missão expressa de Deus, para ele pregar aos gentios, quando Ananias falou para Paulo, que Deus falou para ele que ele seria o apóstolo nomeado dos gentios, amados. Ora, meus queridos, não é fácil para um judeu pregar o evangelho e dizer que chegou a hora dos gentios. Olha o ciúme dos judeus com Paulo. E assim eles passaram a persegui-lo por todas as cidades por onde Paulo visitava, amados, cumprindo a missão de Deus para levar aos gentios e aos judeus o evangelho da salvação. Olha, meus amados, os judeus ficaram sendo chamados de judaizantes porque eles perseguiam Paulo. Perseguiam Paulo. Na verdade, Paulo era movido, amado pelo amor de Deus ao seu próximo, e desta forma, amados, ele pregava o evangelho da fé para que não só os gentios, mas também os judeus recebessem o amor de Deus e fizessem assim também, evangelizassem, pregassem assim para todos, amados. É isso que Paulo fazia, queridos. Falar sobre amor ao próximo, meus irmãos, é algo muito especial, e foi essa a razão da vinda do Senhor Jesus ao mundo, amados. Ele veio para salvar o homem e perdoar os seus pecados e livrá-lo da condenação da morte eterna. Olha o que Lucas diz no seu capítulo 19, verso 10, falando a Zaqueu, não é? Olha o que é que o Senhor Jesus disse: porque o Filho do Homem
veio buscar e salvar o que se havia perdido. O cristão deve, amados, se avaliar verdadeiramente e saber se ele manifesta o amor de Deus em sua vida, porque essa é a prova de quem tem o amor, dar e amar ao próximo, amados, chegando para ele e falando do amor de Deus. Esta é a maior missão do amor de Deus, queridos, de ir ao encontro de alguém que se encontra no perigo da morte eterna e falar do amor de Deus para que ele seja levado a Cristo, se converta e se livre da morte eterna, desse perigo iminente. Em segundo lugar, amados, o verso de número 10, progridam cada vez mais. Meus amados, o próprio Senhor Jesus Cristo iniciou a missão transmitindo e treinando, amados, os seus discípulos na área do ensino, né? E também na área da prática. Jesus fez isso, começou lá no Sermão da Montanha, né? Em nossos avanços missionários, quantas vezes os irmãos, mesmo recebendo os ensinamentos das Escrituras, tiveram dificuldades na hora do contato pessoal, transmitir o conteúdo do Evangelho da salvação, amados, para as pessoas que estavam sendo evangelizadas, né? Então nós precisamos treinar o nosso povo para evangelizar. Nós vamos ter agora, daqui para dezembro, se as coisas tudo correr bem, aí depois da pandemia, fazer um avanço, 3 avanços em 3 cidades diferentes, próximo uma da outra, para nós evangelizarmos de casa em casa. Aliás, esse ano eu quero usar uma estratégia. Os missionários vão nas casas das pessoas agendá-la, para nós chegar lá e evangelizar. Olha, meus irmãos, as pessoas, ao receberem os evangelistas, elas querem ouvir falar de Deus. E o evangelista precisa não só, amados, estar convencido do seu testemunho, do seu conhecimento com Deus, da sua vida de oração, mas estar convencido de que o Espírito Santo de Deus está na sua vida e ele vai lograr êxito. Olha, meus irmãos, o pecador amarga o pecado em sua consciência. Isso desde que ele tomou a decisão errada. Adão escolheu a morte e depois lhe foi dada ao povo a lei de Deus para, amados, ele ser despertado para reconhecer a existência desse Deus que perdoaria através da promessa da vinda do Messias. Tudo isso, o povo, amados, o povo de Deus não progrediu na promessa e ignorou, amados, a própria vinda do Senhor Jesus Cristo ao mundo, que veio para entregar o plano da salvação para que as pessoas recebessem a palavra de Deus pelo arrependimento e crescem em Jesus Cristo e estariam salvos e livres da condenação, da morte eterna. Tudo isso Jesus Cristo veio fazer, aqui foi ignorado. O Espírito Santo age de um turno para despertar o cristão, amados, na entrega da mensagem do Evangelho, das boas novas, da salvação. O cristão, ao ser despertado, deve ser preparado, amados, e buscar a atualização do seu chip aí com a palavra de Deus, amados, para estar apto para, amados, evangelizar, conhecendo assim a Bíblia e assim progredir no anúncio do Evangelho da justiça divina. O homem, o crente, precisa estar preparado e não perder tempo com futilidades deste mundo. Essa é a grande derrota das nossas igrejas. É os crentes que estão emaranhados aí, curtindo aí todo tipo de divertimento, sendo inclusive adeptos de tantas agremiações, de tantos partidos, de tantas coisas, de tantos negócios. Meus amados, um cristão preparado nunca será envergonhado pelo inimigo quando estiver passando o plano da salvação para os pecadores. Nunca será envergonhado.
e não dará branco dele. Ele terá respostas, porque o Espírito Santo fala por ele. Amados, se na vida secular as pessoas, para crescer, para progredir, precisam em suas profissões, amados, obter o melhor, a melhor reciclagem, assim na vida cristã, na fé, o cristão tem à sua disposição Deus para lhe guiar a sua vida, amado, quanto ao pecado, à justiça e o juízo final. Então o crente tem mais do que tudo, tem muito mais do que tudo, certo? E aí nós vamos para o terceiro e último ponto da nossa exposição bíblica, no verso de número 12. Amados, vocês vivam com dignidade, se trata-se de testemunho, vida cristã, não vida dúbia, não vida descomprometida, não vida adorando a duas coisas. Meus amados, hoje, queridos, hoje pode ser mais diferente daquela época de Paulo, pode ser. Mas não deixa de ser desafiadora com todas as suas dificuldades. É bem diferente por isso também. Meus irmãos, o mundo atual vem se comportando com muitos desafios. Olha, além dessa pandemia, desse momento que estamos passando, não é? Mas de tantas coisas como, por exemplo, a violência. Você acredita que a meia hora que eu deixo a casa do meu filho agora, lá onde ele mora, quando eu chego em casa, ele liga imediatamente para mim: papai, na rua dele passou uma perseguição de tiros lá da polícia com os bandidos, um carro e o carro da polícia. Nós estávamos lá há pouco tempo. Dificuldades da violência, da corrupção, do desemprego e de tantos males que vem sendo gerado para o povo. Nós temos muita responsabilidade de levar o Evangelho para as pessoas. Precisamos nos desenvolver, amados, para o cristão, no seu exemplo, no seu testemunho, para ter uma vida digna, ele precisa ser encorajado, como foi os Tessalonicenses, e Paulo orava por eles o tempo todo, como vimos em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 3, que diz assim: lembra-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade, da fé que vocês têm, da dedicação, do amor de vocês e da firmeza, da esperança que tem em nosso Senhor Jesus Cristo. A oração de Paulo, é por isso que eu oro assim: Deus e Pai. Eu aprendi aqui com Paulo. Deus e Pai. É isso aí. Olha, então ele orava pelos Tessalonicenses, para que os Tessalonicenses tivessem testemunho, exemplo. Viver uma vida digna requer do cristão, amados, que ele não deve dar valor às coisas de fora da fé cristã e não ceder nenhum espaço de influência para outras pessoas no mundo. Quer seja, amados, quem for, porque o mundo tem a influência negativa. Quer seja, amados, para o lado, quem for da vida social. No mundo, a influência atrai os cristãos com finalidade de distanciar da fé. Olha o que eu vou dizer aqui agora para vocês, irmãos. Olha bem, a igreja precisa não se envolver com as coisas do mundo e não trazer nada mundano que não faz parte da atração da igreja. Eu já vi uma discussão dentro de uma igreja por causa de um sujeito vestindo uma camisa de um time, de outro, começaram a discussão e a pessoa até disse: epa, coisas fúteis que prejudicam a vida do crente, do cristão e da igreja, de evangelizar e se ocupar mais na obra do Senhor. O cristão não tem razão ou razões para ostentar as coisas mortas e seus apetrechos em decorrência do compromisso que deve ter com a igreja. As coisas do mundo, como a sociedade, eu digo isto porque fui presidente
participei de algumas entidades e alguns clubes, com o clube de CDL, com o clube de Laios, Associação Comercial e outras, e no Laios Clube, que era um clube que eu fui até presidente de Jubileu de Prata, depois me chamaram de Jubileu de Ouro, eu não aceitei mais, e outras atividades, amados, sociais, essas atividades que pode ser, entre aspas, boas, mas para o crente ele não pode perder tempo com as coisas dessa natureza secundárias. Olha, meus amados, estas atividades, até mesmo o esporte, toma o tempo de quem não joga, viu, pessoal? De quem torce, certo? Que o cristão teria para envolver com a evangelização, oração, louvor e o ensino da Bíblia, e ele não está nem aí, meus amados. Eu já fui a Supremo Concílio, onde alguém teve que, né, de ferro, né, ir assistir o time dele lá no... Isso aí, meu irmão. Olha, meus amados, já imaginaram, meus amados, o tempo, os valores gastos com o mundo, como não faz falta para a evangelização, para missões e plantação de igreja? Fica difícil de conseguir o recurso, porque ele é desviado. Eu quero concluir, amados, em 3 pontos a minha exposição nesta tarde. Em primeiro lugar, o amor de um para com o outro é algo imprescindível da fé cristã. Caso fechado. Uma prova de amor. Prova de amor a Deus e uma vida dedicada ao serviço da fé vem quando cristãos exercem amar uns aos outros. Olha, amados, em segundo lugar, quando os cristãos se envolvem com a fé e a prática do amor de Deus para com o seu próximo, e o desejo de Paulo para eles era o quê? Verso número 10, progridam cada vez mais. E vamos em terceiro e último lugar, a vida cristã tem a marca da dignidade, que, amados, se trata de uma aproximação de Jesus Cristo e a recomendação de Paulo que dizia assim, olha, vocês vivam com dignidade. Então é a missão da igreja. Não vamos, amados, se distanciar, vamos nos envolver, amados, com a igreja. Vamos deixar de gastar R$1 com coisas que não têm futuro e vamos dar e contribuir para a obra de Deus. Vamos pegar o nosso tempo gasto com desperdício, amado, de futilidade, e vamos colocar aí no bojo do serviço à igreja. E vamos assim, amado, ter uma vida devocional voltada para o Senhor. De modo, amados, que eu quero nesta exposição agradecer a vocês, amados, e amar uns aos outros. Amém?